Vamos lá. Como o Brunão falou, gente, eu trabalho em multinível desde 96. E essa é a hora que as pessoas falam assim: ah, o Wagner tá velho. Velho nada. Tá legal, gente? A gente vai melhorando com o tempo, né? Mas em 96 eu resolvi estudar essa indústria. E foi muito legal porque eu percebi uma coisa. Se eu quiser ter um resultado diferente, eu tenho que fazer algo diferente. Vou dar uns números aqui para vocês sobre a indústria. Hoje nós temos algo em torno de 5 milhões de pessoas no Brasil desenvolvendo algum tipo de vendas direto ou marketing de relacionamento. 5 milhões. Tem pessoas que podem falar, Wagner, é muita gente. Só que a população economicamente ativa do Brasil é mais de 120 milhões de pessoas. Então, olha onde nós podemos chegar. Se você pegar mais de 120 milhões de pessoas, só tem 5 fazendo, a gente tem muito a crescer. Eu estava vendo aqui num site hoje falando que o desemprego no Brasil diminuiu. Parênteses, isso não é verdade, gente. O que diminuiu foi o número de pessoas que estão procurando emprego. Tá bom? Porque é assim que eles medem o número do desemprego. Então, são aquelas pessoas que não querem mais o CLT porque vão entrar naqueles números que o Bruno falou. Pô, vou ter que trabalhar 40 horas por semana, não vou ter qualidade de vida, eu não vou ver meus filhos para ganhar pouco, não querem mais isso. Então, são pessoas que estão buscando por empreendedorismo. Só para situar todos vocês aqui que nós estamos num momento extraordinário do marketing de relacionamento. Tem pessoas que querem ser influencers digitais, tem pessoas que querem ser infoprodutores, outros querem trabalhar com venda, alguns querem ter uma barraquinha para vender alguma coisa, perfeito. Mas tem milhões de pessoas que querem viver uma vida extraordinária. E a única indústria que permite isso é o marketing multinível. Então você que está aqui hoje, você precisa levantar essa bandeira e ter alguns diferenciais. Por quê? Se nós temos aí mais 120 milhões de pessoas da população economicamente ativa no Brasil, e desse cenário tem muita gente que quer fazer multinível, a questão é, não responda para mim, tá? Mas responda para você. Por que uma pessoa faria multinível com você? Eu quero que você pense um pouquinho. Por que com você? O que você tem de diferente? O que você tem a acrescentar? Quantos livros você leu? Quantos treinamentos você participou? Com quem você se aconselhou? O que você tem feito para ter alguma coisa de diferente? Porque tem muita gente que quer fazer multinível. A questão é, tem que fazer com você. E algumas pessoas... Eu vi a apresentação do Bruno e o Bruno é recheado de profissionalismo. O Bruno fala com autoridade. Só que tem muitas pessoas que podem falar, Wagner Dias, eu não vou conseguir, porque eu não sou tão bom quanto o Bruno. Isso, gente, é a voz do capeta na sua cabeça querendo te desanimar. E você não pode dar ouvido ao capeta, tá legal? O Bruno é bom? É, bom pra caramba, ok? Só que você não precisa ser igual a ele. Não precisa, porque eu vou dar um exemplo. O Bruno mostrou que existe a possibilidade da gente ter bônus de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Olha só onde você pode chegar, tá bom? Fica pensando um pouquinho nisso, e depois, se for o caso, assista a reunião gravada, vai pensando um pouquinho. Quais são os bônus de curto prazo? Você pega um produto, vende e você recebe D0. Na hora você põe dinheiro no seu bolso. O que vai determinar o seu sucesso é a sua necessidade. Se você fala assim, misericórdia, eu preciso de R$ 300 essa semana para comprar mistura, ok, você vai lá e vende produto, você ganha na hora. Isso é uma benção. Só que quando a pessoa não tem necessidade, ela fala, depois eu faço, não vou fazer, é muito difícil. Por isso, mais uma vez eu digo, na Bíblia está escrito assim, ó, o Senhor Deus, conforme as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Então, quando a gente tem uma necessidade, Deus dá uma ferramenta para a gente satisfazer essa necessidade. Aí as pessoas, e eu ouço muito isso, pessoas falando assim, eu não gosto de vender, glória a Deus. Quanto mais pessoas falarem isso, mais sucesso você vai ter. E eu vou dar um exemplo aqui. O Bruno fez a apresentação hoje. Talvez você fale, eu não vou conseguir fazer a apresentação. Perfeito. Saiba, não é obrigatório você saber isso para ter sucesso. Essa não é uma condição sine qua non. Você não chega e fala assim, eu tenho que fazer isso. Não, não tem. Sabe o que você tem que fazer? Ser uma pessoa legal. Só isso. Olha que e você já é. Você já está nesse segmento. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagina que eu chego e falo o seguinte: eu gostei desse produto aqui, o óleo de girassol. Amei. Vou falar aqui para vocês, tá bom? Tem coisa que a gente não conta, né? Para fingir que é perfeito. Eu tava com uma micose, gente, na unha animal. Eu tava tomando um remédio que chama fluconazol. Fazendo propaganda do remédio aqui. Fluconazol, que tem que tomar uma vez por semana e acaba com o fígado aquilo. E aí eu comecei a usar esse produto, é impressionante minha unha como tal. Hoje eu não tenho mais vergonha de usar chinelo, pra vocês terem ideia. Não estou dando só um exemplo, tá legal, gente? E aí você chega para suas amigas, e todo mundo aqui tem amigo, pelo menos 6 amigos tem, né? Porque senão
Não dá nem para morrer. Quem vai levar o caixão? São 6 amigos. Você chega para esses amigos, chega para uma amiga sua, uma, fala, criatura, vem cá. Nós vamos fazer o seguinte: você vai convidar as suas amigas para tomar um chá na sua casa, tá bom? E a amiga fala, ah, é? Obrigado, viu, Rô? Não pode tomar essa desgraça, ele fluconazol. Você fala para sua amiga, você vai chamar suas amigas. E aí a sua amiga fala assim, mas e aí? Você fala, eu vou na sua casa. Olha que louco, gente. Estou dando um exemplo só de como esse mercado é extraordinário e como você pode ganhar dinheiro. Você fala para sua amiga, chama suas amigas, chama todas as suas amigas, faz um chá, não precisa fazer muita coisa. Você vai fazer um chá, você vai fazer umas bolachinhas ali, qualquer coisa, tá legal? E eu vou levar produto na sua casa. E eu vou vender. Aí sua amiga vai falar, ai, mas eu vou ter que vender alguma coisa? Você vai falar, você não precisa vender nada, criatura. Deixa comigo, porque esse jogo eu sei jogar. E aí você faz uma reunião caseira, né? Igual tinha antigamente Christian Grey, Avon fazia isso. Faz uma reunião, mostra os produtos. Fala, menina, esse shampoo é extraordinário. E esse café, você bate no que falou com leite, fica maravilhoso. Esse óleo de girassol. E você fica falando de alguns produtos. Eu quero que você saiba de uma coisa. As pessoas compram, tá bom? Qualquer pessoa tem cosmético em casa, tem remédio, qualquer pessoa compra. As pessoas vão comprar. E você vai falar para sua amiga, ó, de tudo o que vender aqui, de tudo que eu vender, eu vou te dar aí 15, 20%. Tô dando um exemplo, tá legal? Só um exemplo. Sua amiga fala, pera um pouquinho. Eu não preciso vender, eu não preciso entender de produto, é só chamar minhas amigas, se eu chamar elas vêm, fala, eu vendo e você ganha. Sua amiga vai chamar. E aí você faz uma reunião ali, vende os produtos. Vamos imaginar que foram 5 pessoas. Vamos imaginar. 5 pessoas compraram o produto. Ótimo. Sabe o que acontece agora? Agora você tem 5 novas pessoas para fazer reunião na casa de cada uma delas. Você chega para essa que comprou o produto e gostou, você fala, criatura, vem cá. Vai, vamos fazer um desse na sua casa? Eu vendo os produtos, eu exponho e de tudo que vender você ganha 20%. A pessoa fala, é mesmo? Você fala, é mesmo, deixa comigo. Então você começou com uma e agora tem 5. Na casa de cada uma dessas vai mais 5. Você já tem mais 25 pessoas. Agora imagina, miseravelmente, você vai ganhar os R$ 300 em cada uma dessas. Porque vende, tá legal? Não tem jeito de não vender. Vai vender. Se você fizer uma por semana, você vai ganhar R$ 300 líquido por semana. Para ficar uma horinha batendo um papo e tomando chá com as amigas. Uma por semana, R$ 300. Agora, e se você fizer 5 por semana? Você começa a ganhar R$ 1.500. E se você fizer num mês aí 25, 30 reuniões? Olha onde nós podemos chegar. Só que não para por aí, porque essas pessoas que compraram o produto vão gostar do produto, é óbvio. Nós entendemos os benefícios e a qualidade dos nossos produtos, entendemos. Essa pessoa vai querer comprar de novo. E aí a hora que você chega, fala assim, você gostou, né? Maravilhoso, não é mesmo? A pessoa vai falar sim, e ela vai querer comprar outros ainda. Você fala, olha só, eu vi que você gostou e é uma pessoa inteligente. O que você acha de comprar esse produto com 50% de desconto? A pessoa fala, como é que é? Você fala, e aí se cadastra essa pessoa. E o negócio não para mais. Você teve que ir para o palco? Não. Você teve que falar tão bem quanto o Bruno? Não. Você teve que entender todos os bônus? Não. Você tem que ser essa pessoa extraordinária que você é hoje, boa de relacionamento. E olha só, eu falei de uma técnica. Nós temos mais de 11. Quando eu falo mais de 11, são 12, tá legal? Nós temos 12 maneiras aí de começar a fazer esse negócio de uma forma maravilhosa. Olha só onde você pode chegar. Depois vai crescendo, é óbvio, você vai pegando mais habilidade, você vai entendendo as objeções, vai sabendo dos seus números. Olha, eu sei hoje que de 10 pessoas que entram, 7 compram. Você começa a melhorar isso. E a gente pode ter uma vida extraordinária. Sabe o que vai acontecer? Você continua na sua casa, você não precisa pegar busão lotado, metrô lotado, trem lotado, não precisa levar marmita, não precisa nada disso. É só conversando com as suas amigas e estando na casa delas 1 hora por dia. Nós temos muitas possibilidades nesse negócio, ok? Dito isso, falando do mercado, que é maravilhoso, menos de 5 milhões de pessoas, uma população economicamente ativa de 120 milhões de pessoas, produtos extraordinários. Eu volto na primeira pergunta que eu fiz agora. Quanto que você está se profissionalizando para isso? Quando eu comecei falando da minha história aqui, gente, que eu conheci lá em 96, a indústria do marketing de relacionamento, eu tomei uma decisão. Eu falei o seguinte, eu queria ser palestrante. Lá em 96 eu já decidi isso, falei isso que eu vou fazer. Então, mas só já tinha muitos. A gente tinha Laí Ribeiro, tinha o professor Marins, tinha Massaro Gato, tinha um monte de gente assim. Falou, caramba, os caras já estão dando luz na minha frente. Eu preciso de um diferencial competitivo. Porque a gente pega, por exemplo, vamos falar de jogador de futebol. Um jogador de futebol, quando não está jogando, está treinando. É assim que funciona. Então eu sabia que eu tinha que primeiro treinar para depois jogar. E aí eu fui estudar, no Brasil estava meio que na moda, PNL, Programação Neurolinguística.
Fui, fiz o Master Practitioner, me apaixonei, e falaram assim, ó, tem um cara que é bom, um dos melhores do mundo, chama Anthony Robbins. Eu falei, então é para lá que eu vou. Fui lá no Anthony Robbins, em Orlando, fiz um treinamento de 3 dias, foi extraordinário. Voltei, aí eu não parei mais de estudar, tá legal? Já estive 3 vezes com Eric Orr, 3 vezes com Tony Robbins, Richard Branson, Kevin Trudeau. Tive a oportunidade de palestrar em 29 países, porque eu tomei uma decisão, eu vou estudar. Quando as pessoas lembrarem de mim, vão lembrar que eu falo com paixão sobre a indústria do marketing multinível, com profissionalismo sobre o multinível e numa linguagem coloquial. Eu não vou ficar aqui enfeitando o pavão, é papo reto mesmo. E eu gosto disso. E eu gosto disso porque eu já vi a vida de milhares de pessoas, inclusive a minha, sendo transformado com essa indústria. Então vamos fazer esse negócio do jeito certo. Vamos fazer com profissionalismo. Vamos elevar os nossos padrões. Não adianta fingir. Lembra? Gente, eu citei algumas vezes a Bíblia aqui e eu não sou pastor, tá legal? Isso não é um culto. É só assim, eu já li mais de 300 livros e nada se compara para a Bíblia. Eu extraio muita coisa boa. Espero não estar ferindo ninguém com isso, tá legal? Isso é daquilo que eu acredito. Mas é que tem um versículo lá em Apocalipse que, quando João escreve uma carta para a igreja de Laodiceia, ele fala assim, conheço bem as tuas obras e vou te avisando, seja quente ou seja frio, mas não seja morno, porque senão vomitar-te-ei. E a gente aprende com isso que não dá para ser morno, não dá, obrigado, não dá para ser morno, não dá para fingir que está fazendo alguma coisa. Porque nesse mundo, se você fizer as coisas 90%, você vai ter 0% de resultado. Esse negócio exige 100%. Então eu falo assim, eu vou fazer é para ser quente, é para ela falar, eu defendo essa indústria. Eu sei que eu tenho muito a evoluir, mas eu vou fazer isso com profissionalismo. E o diferencial competitivo e aonde você tem que se profissionalizar, lembrando, nós temos treinamento sobre produtos aqui. Então você fala assim, eu não entendo do produto. Participa dos treinamentos, porque se você treinar, você vai aprender. Simples assim. Tem treinamento sobre sistema, sobre marketing, tem tudo isso, tá legal? Essa é a lição de casa. Mas o que eu vou pedir para vocês agora, é isso aí, é 100%. O que eu vou pedir agora, seja um especialista em pessoas. Eu estive com o presidente Juliano Rocha, ele falou uma coisa assim, ó, todas as indústrias vão falar que o seu produto é o melhor do mundo. Todas elas vão falar, o nosso é melhor, nosso perfume é isso, todas vão falar. Então o Juliano ele tomou uma decisão, a nossa régua é alta, nossos produtos têm que ser de qualidade mesmo, ok? Só que o nosso cliente, o nosso prospect, não sabe disso ainda. Então tem que ter uma forma de eu chegar no meu cliente para mostrar os benefícios do nosso produto, tá legal? Sabendo que aos olhos do consumidor todos os produtos são iguais, você é o diferencial. Você tem que ser a pessoa que chega e fala o seguinte, eu vou fazer do jeito certo, eu vou encantar as pessoas, eu vou satisfazer a necessidade dessas pessoas. E aí começa o nosso treinamento. Tudo isso foi para falar boa noite, tá bom? Não vou consumir muito tempo de vocês, não. Deixa eu ver aqui que horas são agora. Ok, vai dar tempo, tranquilo. Então, o que nós temos que fazer agora é ser craques, gênios em satisfazer a necessidade das pessoas. É entender uma coisa, como funciona aqui o cérebro humano. Lembra que eu fiz a pergunta, por que a pessoa vai fazer contigo? Por que a pessoa vai comprar de você? Porque tem uma máxima na vida que diz o seguinte, olha que louco, as pessoas estão interessadas em primeiro lugar nelas. Então, quando você for falar com uma pessoa sobre um produto ou até sobre o plano de marketing da Atlântica, você tem que ter o foco em resolver o problema daquela pessoa. A pessoa tem que chegar e falar assim, a pessoa quer comprar um óleo de girassol? Quero que vocês saibam. Não, ela não quer. A pessoa quer comprar um perfume? Não. Ela quer comprar um shampoo, um café? Não. Ela não quer comprar o produto. Você tem que ter essa consciência. E eu não quero que você fique preocupado com isso. Não é para você falar, Wagner, eles não querem comprar? Não, eles não querem comprar o produto. Eles querem ter acesso ao benefício que o produto traz. Então, o shampoo, falo, comprar shampoo? Não. Eu quero um produto que deixe o meu cabelo melhor, que não caia tanto, né? Que fique um cabelo bonito, fácil de pentear, eu quero isso. Eu quero óleo de girassol? Não, eu quero passar um produto que resolva o problema da minha unha. As pessoas sempre querem o benefício do produto. E a hora que a gente começa a entender isso, a gente para de ficar falando e vai direto no benefício. Fala, criatura, você está com micose? Passa esse produto que sara. Pronto. Simples assim. E que técnica que nós usamos para isso? Escutando as pessoas, entendendo a necessidade das pessoas. Hoje eu não sei quantas pessoas têm micose na unha. Eu não sei. Qual que é a única maneira que eu tenho de descobrir? Perguntando.
Por isso, gente, que nós temos que desenvolver a habilidade de ouvir. Olha, eu quando escrevi meu livro, eu coloquei ali uma frase assim, ó, quem faz pergunta certa tem resposta certa. E quem tem resposta certa tem poder. Então é importante que você aprenda a fazer as perguntas para as pessoas. Por que que uma pessoa vai fazer marketing comigo? Por quê? Normalmente, nós temos a impressão de que as pessoas vão desenvolver o marketing com a gente. Ó, Alessandra. Alessandra, é isso aí, beijo, obrigado. A gente tem a impressão de que as pessoas vão fazer marketing com a gente para ganhar dinheiro. E a gente pensa isso, o pessoal só quer dinheiro, dinheiro. Mas é importante que você saiba que dinheiro é uma motivação. E acreditem, não é a principal. Algumas pessoas querem fazer esse negócio para ter conexão, para estar com gente. Eu vou fazer porque eu nunca fiz um cruzeiro e aqui eu posso fazer um cruzeiro. Meu sonho é conhecer a Europa. Talvez eu vá para o Caribe, vou para um resort no Nordeste. Algumas pessoas querem isso. Outras querem contribuir. Imagine quantas pessoas, eu tenho certeza que a maioria dos que aqui estão iria ficar muito feliz se ao vender um produto, o seu cliente liga e fala, cara, muito obrigado, aquele produto resolveu a minha vida. E você vai falar, você até esquece da grana que você ganhou, porque você ajudou uma pessoa, você contribuiu na vida daquelas pessoas. Outros precisam se sentir importante. Saber que você está numa empresa que reconhece todo o seu trabalho, que você vai para o palco, as pessoas batem palma para você, que vão lá te dar um carro. É isso que você tem que entender. A gente não sabe a escala de valores das pessoas, por isso que a gente tem que perguntar. Lembra que eu falei aqui no começo? A nossa maior habilidade deve ser a de entender sobre seres humanos, ser uma pessoa agradável, conversar, ouvir. Para de falar um pouquinho de você, para de falar o quanto você ganhou, quanta viagem, para um pouquinho sobre isso e comece a se interessar pelas pessoas, pela necessidade das pessoas, ouvir o que as pessoas querem, porque eu tenho certeza que seja lá qual for o desafio da pessoa, se é financeiro, se é de relacionamento, se é de significado, se é de importância, seja lá qual for, aqui na Atlântica você pode satisfazer essa necessidade. Simples assim. Então, eu vou aqui entrar nas maiores necessidades das pessoas. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso, porque a gente entendendo isso, a gente vai satisfazer a necessidade. E, saiba de uma coisa, toda vez que você satisfaz a necessidade de uma pessoa e, ao satisfazer essa necessidade, você proporciona prazer, isso se torna um vício. Olha que louco isso. E quando eu falo vício, eu estou falando de vício mesmo. Igual pessoas que são viciadas em álcool, pessoas que são viciadas em pornografia, pessoas que são viciadas em droga, é a mesma coisa. Talvez a gente não entenda, mas é uma necessidade daquela pessoa. E ela, nesse processo de satisfazer a necessidade dela, ela sente prazer e ela vicia. O que a gente tem que fazer? Entender a necessidade das pessoas. Primeiro, satisfazer a necessidade dessa pessoa. Segundo, e o terceiro, nesse processo, proporcionar prazer, proporcionar alegria, proporcionar significado, ok? Por quê? Lembra aqui quando o Bruno estava mostrando o quadrante lá dos 40 horas por semana, 40 anos da nossa vida, para aposentar com 40%. Lembra disso? Ok. Muitas, milhões de pessoas querem aquela vida, acredita. Você fala, mas Wagner, é uma vida miserável, é uma vida onde a pessoa não pode fazer planos, é uma vida que se o filho dele fala, pai, entrei na faculdade, vai custar R$ 2.000 por mês, o pai vai ter que roubar o sonho do filho. Por que que a pessoa quer aquilo? Simples, porque é uma necessidade da pessoa. Sabe qual a necessidade? Chamada segurança. Essa é uma necessidade que aparece muito mais em mulheres. E na minha telinha aqui eu estou vendo muitas mulheres. Meninas, parabéns por isso. Tá bom? Estou muito feliz de ver muitas meninas aqui. Mulher, quando faz esse negócio, mas dá de 10 a 0 em homem. A gente vai ter um treinamento falando só sobre isso, ok? Vamos lá falar dessa necessidade de segurança. É quando a pessoa fala assim, aqui eu ganho pouco, não sei o que. E aí sempre vem uma frase que ela fala, é pouco, mas é garantido. Então ela tem aquela segurança. Ela chega, é a falsa segurança, né, Maurício? Ela tem aquela segurança seguinte, eu vou trabalhar pra caramba, mas no quinto dia útil do mês vai cair R$ 2.000 na minha conta. E ela sabe que aquilo vai acontecer, ok? E o que ela começa a fazer? A adaptar a vida dela a R$ 2.000 por mês. Ela estabelece um teto para ela. Chega e fala assim, tá bom, meu aluguel é mil, tem o meu trabalho, do meu marido, meu da minha esposa, ok? A gente ganha aqui uns R$ 5.000 por mês, tá bom. Eu pago 2.000 de aluguel,
aí tem as despesas aqui da criança, e é isso que eu posso fazer. E a pessoa começa a limitar a vida dela de acordo com a circunstância atual. Você fala, meu Deus, mas isso não é viver. Se você chegar e falar, vamos para o Nordeste o ano que vem? Não posso. Não dá nem para fazer em 24 vezes na CVC, não tem como. Mas ela está adaptada. Por quê? Porque ela precisa de segurança. E por que que a pessoa tem isso? Porque quando nós éramos crianças, nós fomos educados para ter segurança. Os nossos pais nos impediam de tentar coisas novas. Você vai falando, não sobe aí, não vai ali, não chega tarde, nunca converse com estranhos. Era uma proteção extrema que nos intimidava. Então nós não fomos criados ou educados para ousar, para tentar, para sonhar, para ir adiante. Nós fomos educados para não fazer. Uma criança até os 7 anos de idade ouve 100.000 vezes a palavra não. Você começa a pensar assim e fala, então, quando eu vou fazer alguma coisa, a primeira mensagem que vem na minha cabeça é não, porque nós temos essa crença enraizada aqui, tá bom? Junto com isso, os pais amedrontam. Se alguém tem filho pequeno aqui, ou lembra quando era criança, põe no berço e canta Nana Nenê que a cuca vai te pegar. Misericórdia. Tá assustando o catarrento lá. Né? Fala, bicho papão, sai de cima do telhado. Então é sempre o lance do medo, para não tentar, para não ousar, para não fazer. Aí a gente cresce com isso, então fala o seguinte, tá bom, o que, que eu preciso? 2.000, eu vou estabelecer um padrão para mim de 2.000 reais. E a pessoa vive essa vida. Como ela teve essa educação de que ela não pode ousar, não pode sonhar, não pode fazer nada, e ela estabelece esse padrão para ela de 2.000 reais, ela ganha os 2.000, ela tem uma dopamina. Ui, glória a Deus. E sabe o que as pessoas começam a fazer? Pior ainda, a pessoa começa a limitar a sua vida olhando para baixo. Não sei se você conhece pessoas que trabalham, pega ônibus lotado, chega em casa, e assim que chega em casa, liga a televisão para ver Cidade Alerta, para ver Brasil Urgente. Você fala, mas por que, que a pessoa quer ver isso? Porque ela precisa ver que tem gente pior do que ela para ela se sentir bem. Ela não admite isso, ela não fala, mas ela precisa. Olha lá o pessoal do Jardim Pantanal, tudo alagado. Pelo menos na minha casa não tem água. Glória a Deus. E começa a ficar feliz. E aquele que foi assaltado, ai, não me assaltaram, eu estou bem. Glória a Deus. E fica feliz com isso. Por quê? Porque para onde ela está olhando, lembra que a gente fala do ambiente? Ela está olhando para aquele ambiente. E aí a necessidade dela está satisfeita. Segurança. E aí, de repente, a gente vê assistir uma apresentação como essa do Bruno aqui. A gente vê isso, o Bruno deu um show. E aí vem uma pergunta na cabeça daquelas pessoas. Fala o seguinte: aqui na Atlântica eu tenho segurança? E eu vou dar a resposta para vocês: não. Por incrível que pareça, financeiramente falando, você não tem segurança nenhuma. Ninguém pode garantir aqui para você de que o mês que vem você vai ganhar 3.000 reais, de que daqui 2 meses você vai ganhar 5, de que daqui 6 meses você está ganhando 10. Ninguém pode garantir isso. Tá bom? Eu estou aqui como treinador oficial da empresa, falando, e eu sei que tem convidados, mas isso não existe. Não dá para garantir isso para você. O que dá para garantir, nós vamos fazer tudo o que for necessário para você estar acima dos seus padrões, mas garantir não tem como, ok? Aí algumas pessoas falam, ah, então não quero. Tudo bem, continua com a sua vida. Sabe o que a gente pode garantir aqui? O oposto da segurança. E antes de você responder, não é insegurança, não é, tá legal? O oposto da segurança chama variedade. Isso nós garantimos. Você vai ter a vida mais louca que você já pode imaginar na sua vida. Aquela vida de trabalhar pra caramba, sabe? Trabalha um mês, contata, convida, mostra plano, tenta vender produto e você ganha zero. E você fala, meu Deus, eu não ganhei nada. Mas você adquiriu conhecimento. E daqui 3 meses você pode ganhar 5.000 reais. Você fala, ué, isso não estava. É variedade. É você fazendo isso, aquilo. É hoje você está aqui na sua casa assistindo um treinamento, mas daqui, sei lá, 15 dias, você está no palco em São Paulo com centenas de pessoas. Não estava planejado isso. É você começa a fazer esse negócio, aparecem pessoas na sua rede que querem fazer e às vezes tem a mais know-how e mais habilidade que você, as pessoas trabalham muito mais que você e fazem você subir de nível e de repente o ano que vem você está fazendo um cruzeiro com a gente. E você não entende porque como isso aconteceu, porque isso é variedade. É uma vida muito louca. Eu, dia 9 agora, no final de semana, eu estarei em Belém. Antes de ontem, eu não sabia que eu ia para Belém.
Olha como as coisas mudam. É muito rápido. Então, eu quero que você saiba de uma coisa. A segurança... Ó, vocês vão fazer assim. É muito louco, Luz. A segurança... Eu vou falar uma frase agora. Você vai escrever no seu Insta e me marca. Tá legal? Que eu vou repostar. Se tiver 150, igual eu vou repostar. Guarda essa frase. A segurança te mantém vivo, mas a variedade faz a vida valer a pena. E aqui na Atlântica, sua vida vai valer a pena. Uma vida extraordinária, uma vida que permite você sonhar, uma vida que permite você fazer planos. Coisas loucas vão acontecer e, por favor, não se limite com o seu estado atual. Não faça isso. O que acontece na maioria das vezes é eu falando aqui, você vai detonar. Nós vamos viver o extraordinário. Pode ser daqui 6 meses, pode ser daqui 1 ano, pode ser daqui 18 meses, não sei. Mas existe uma coisa. Nessa indústria, existe muito mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. Qual que é o diferencial das pessoas que estão ganhando muita grana, 50, 60 pau por mês? Qual que é o diferencial? Eles simplesmente não desistiram. A segurança te mantém vivo, mas a variedade faz a vida valer a pena. Vou falar. A segurança te mantém vivo, vírgula. Mas a variedade faz a vida valer a pena. Então, voltando, essas pessoas estão ganhando muito dinheiro aqui, o que eles têm a mais do que as pessoas que estão começando agora? Tempo. Só isso, gente. Não tem diferença nenhuma. Eles têm 3 braços? Não. O cérebro deles é mais potente? Não. Eles só não desistiram. Passaram perrengue? Sim. Ouviram não? Sim. Tem pessoas que falam, não quero sair dessa? Sim. Tudo isso aconteceu. Eles só não desistiram. Então, saiba, nós vamos viver o extraordinário. E as pessoas não vivem por uma razão. Porque quando olha para o futuro, por mais que a gente fale, eu tenho fé, ai, Deus vai fazer isso, por mais que a gente fale isso, a gente não tem fé. Essa é a verdade. Porque a gente, quando olha para o futuro, a gente fica olhando lá para frente, mas pensando no presente. Se eu falo assim, ó, você pode comprar não, você pode ganhar um carro 0 km ano que vem. Tem gente que fala assim, ai, será, não sei o quê. Você pode ir para a Europa o ano que vem. Ih, meu Deus, eu não. Aí a pessoa começa a olhar, eu não falo bem, eu não tenho amigos, eu não sei o quê, e fica olhando para o hoje. Quando a gente olha para esse estado atual, nós não estamos falando de fé, porque a fé é a prova concreta das coisas que você não está vendo. É você se entregar, é você se jogar, é falar, o que precisa fazer? Precisa contatar 5 pessoas? Sim, eu vou contatar. Porque você vai fazer o seguinte, ó, guarde isso também, importante, todo mundo aqui tem um líder dentro da empresa, tem um upline. Então você tem que usar os seus contatos junto com a habilidade do seu líder. Se é para fazer algo que você não sabe fazer, peça para o seu líder. Ele vai ter o maior prazer em fazer isso por você. São os seus contatos e as habilidades dele. Então lembra, gente, por que a gente não vive esse extraordinário? Por causa da nossa falta de fé. A gente só olha para o momento. Eu não vou conseguir. Só que eu quero que você saiba de uma coisa. Completando a frase, vou falar de novo, é para falar de novo? Ó, vou repetir a última vez, tá? A segurança te mantém vivo, mas a variedade faz a vida valer a pena. Bom? Então eu quero que você pense numa coisa assim. Para você que é casado, para você que tem filhos, você que é noivo, namorado, tá bom? Pensa que as melhores coisas da sua vida não foram planejadas. Pensa na pessoa que você ama. Ai, meu amor, tá aqui, não sei o que, eu te amo. Pensa no dia que você conheceu essa pessoa. Não foi planejado. Você não saiu de casa e falou, é hoje. Hoje eu vou encontrar uma pessoa e vou casar. Não. Foi uma coincidência que aconteceu. Vocês estavam no mesmo lugar, na mesma empresa, uma empresa que talvez você não iria, ele não iria, se encontrou em algum lugar. Ah, criamos, e aí falei aquela frase. Foi um detalhe. Fez isso. Por quê? Porque em algum momento na sua cabeça você estava aberta para o amor. Você não fez um plano de que aquilo acontecesse. Simplesmente aconteceu. Então, se coisas extraordinárias aconteceram na nossa vida sem estar planejado, você consegue imaginar o amanhã? As coisas que você já olha assim e fala assim, Deus, obrigado. Obrigado porque estou pronto para receber as suas bênçãos. E aí, quando a gente tem essa visão lá no futuro, quando a gente tem a felicidade lá no futuro, você tem poder no presente. Imagina você com a certeza, plena convicção de que você vai ligar para 5 amigas para fazer reunião na casa delas. Só isso. As 4 vão topar, tá bom? Vai vender ali, você vai ganhar R$ 200 por semana. Você começa a falar, poxa, R$ 1.000 a mais hoje seria bom.
E você começa a fazer planos, você começa a sonhar legal, vou comprar um material escolar legal para os meus filhos, vou pagar um plano de saúde. Você começa a pensar isso, sabe por quê? Ainda não aconteceu, mas você começa a pensar em tanta coisa que você tem poder no presente. E não tem jeito. Uma pessoa bem intencionada, motivada, essa pessoa faz aí montanhas tremerem. Por que aconteceu isso? Porque você olhou para o futuro. É lá que está a nossa felicidade. Então vamos lá, vamos satisfazer a necessidade das pessoas? Vamos fazer de um jeito com que as pessoas sejam viciadas na gente? Vamos. Começa a fazer o seguinte: primeiro, entenda quais são as três maiores necessidades das pessoas. As três maiores. Vou falar para vocês que isso é importante, tá bom? E quando eu falo de necessidade, eu estou falando do ambiente global, geral, na sua vida financeira, amorosa, profissional, espiritual, intelectual, saúde, em todas, tá bom? São três as maiores necessidades. Parênteses aqui, só fazer um parênteses. Lembra que eu falei aqui para vocês, né? Estava lá no Tony Robbins, o Bruno falou, né? Eu era o único brasileiro lá, fui para o palco. Depois, se vocês entrarem lá no meu Insta, vocês vão ver ali a hora que eu estava no palco com ele. Foi muito legal. E eu fui chamado lá por causa, eu fui, como eu falei, o único brasileiro, porque eu tenho falado muito de satisfação de necessidades humanas. E o multinível é a única indústria que pode satisfazer todas as necessidades das pessoas. Vou dar um exemplo. Eu faço palestra aqui para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, tem formação ali da guarda, eu vou lá e faço, que é uma palavra motivacional ali. Você entende a dificuldade que eu tenho de chegar ali para um cara que tem um salário limitado? Ele vai ganhar ali os seus R$ 3.800, R$ 4.000, é limitado. E eu falo para aquele cara viver uma vida extraordinária, trabalhar para caramba, colocar a vida em risco, muitas vezes abdica de muitos prazeres, porque tem alguns BOs, algumas ocorrências, ele tem que ficar ali, um monte de coisa acontece. Você entende como é difícil falar você pode viver? O cara fala, pô, não posso, eu tenho um limite. Beleza, porque ele tem a segurança, ok? Aqui no multinível, eu falo, aqui você pode. Independente do que você está vivendo hoje, você pode saber que o ano que vem você está de carro zero. Nesse momento aqui, você pode saber que o ano que vem você vai conhecer a Europa. Por isso que eu falo, pessoal, já tira o passaporte, se antecipa, tá legal? Aqui você pode fazer isso, aqui você pode satisfazer. E eu tenho falado muito disso, já fiz isso em 29 países, falando de que multinível satisfaz todas as necessidades humanas. Então, nós temos 6 tipos de necessidade. Eu vou falar das 3, tá legal? E em outro momento eu falo de quais são as necessidades humanas, como contribuição, significado, certeza, variedade, falo tudo isso. Mas guarda essas 3, que ela é muito importante para o segmento de marketing multinível. Primeira, qual que é a maior necessidade de todo ser humano? Olha que louco. Ser ouvido na essência. Todas as pessoas querem ser ouvidas. Para quem é casado aqui, provavelmente você já falou para o seu marido, para sua esposa, você não me ouve. Provavelmente você já falou essa frase. E provavelmente você já ouviu essa frase também. Você que não me ouve. Porque quando eu falo de ser ouvido na essência, não é simplesmente escutar uma queixa, é entender o que a pessoa está dizendo atrás das palavras. Imagina que a mulher está ali e ela fala assim para o marido: você não larga esse celular. Estou dando um exemplo, tá bom? Você não larga esse celular. O que ele está querendo dizer com isso? Não é para ele largar o celular. É o seguinte: eu estou aqui, eu existo. Dá um pouquinho de atenção aqui pra gente. Deixe isso de lado, vamos curtir. Para de ficar fotografando o prato, olhando alguma coisa, vamos aproveitar o momento. Não tem nada mais importante do que o agora, por isso que chama presente. É isso que a pessoa está querendo dizer. E a gente tem que ter a habilidade de entender o que tem por trás das palavras. Se uma pessoa fala para você, misericórdia, ai, estou sempre sem dinheiro. O que essa pessoa está falando? Fala, pelo amor de Deus, me ajuda, eu preciso de uma oportunidade. Eu preciso começar a ganhar mais grana. Então, quando você entende o que tem por trás das palavras, você pode satisfazer a necessidade das pessoas. Para isso, precisa ser bom ouvinte. Por isso que a maior necessidade é ser ouvido na essência. Sabe aquilo que todo mundo fala, né? A gente tem 2 ouvidos e uma boca? É para ouvir. Sabe, você começa a fazer pergunta para as pessoas, você fala o seguinte: "Ei, tudo bem?" A pessoa, tudo. Falei, sua esposa, como tá? Tá bem, graças a Deus. Ela tá trabalhando? E aí seu amigo fala assim: não tá, cara. Por causa das crianças, ela não tem como trabalhar. Você fala, mas que bom, pelo menos tá numa vidão em casa, né? E aí o rapaz fala assim: que nada, irmão. A gente tá fazendo falta, viu? O salário dela era muito importante pra gente, mas não dá por causa das crianças. Aí você faz outra pergunta: mas você quer aumentar a sua renda? O que você acha que a pessoa vai falar? Fala, claro que sim. Você fala, sim, sim. Então me dá teu telefone.
que assim que eu souber de... Ou você pode, não precisa nem estar no telefone, né, você está conversando, você fala assim, ó, que pena que você precisa ganhar mais dinheiro, que a situação não está legal. Mas assim que eu souber de alguma coisa que traga dinheiro para você, eu te aviso. Um beijo e tchau. Só isso. Você tem ideia de como essa pessoa vai esperar um telefonema seu depois? Porque você deixou bem claro, se eu souber de alguma coisa que possa trazer dinheiro para vocês, eu te aviso. Um beijo e tchau. Sabe quanto tempo demora uma conversa dessa? 1 minuto. Mas você teve a habilidade de ouvir que a mulher do cara está em casa, mas precisa trabalhar de qualquer jeito, só que não dá. E como que ela pode ganhar dinheiro em casa? Com a Atlântica Natural. Olha como você pode satisfazer a necessidade das pessoas. Quando tiver a habilidade de ouvir. Primeira necessidade, ser ouvido na essência. Segunda necessidade do ser humano, ser amado e respeitado. É o que todos nós queremos. A gente quer ter a sensação. O que é amor? A gente tem 3 tipos de amor, né? Ágape, Eros e Filhos, tem tudo isso. Mas eu estou falando daquele amor fraternal mesmo. De você desejar para outra pessoa o mesmo que você quer para você. Então, olha que coisa. Eu não sei se tem convidados aqui na sala, mas uma coisa muito importante, se tiver convidado, eu quero que você saiba. Quem te convidou, te ama. Eu sugiro que, terminando aqui, você ligue para essa pessoa que te convidou e fala muito obrigado. Independente se você vai fazer o business ou não, independente disso. Mas agradeça quem te convidou. Sabe por quê? Porque a pessoa está desejando para você o mesmo. Aqui o Iavé, Fábio. Então, já liga para o seu amigo e agradeça, tá bom, Fábio? A pessoa, antes de te convidar, ela entrou para a empresa. E por que ela entrou? Porque ela viu que aqui ela pode levar os padrões. Sabe o que ela fez? Agora ela quer o mesmo para você. Ela chega e fala o seguinte: olha, eu estou fazendo uma coisa maravilhosa e eu quero o mesmo para você. Nós vamos construir uma história linda juntos. Isso é amor. Então as pessoas querem serem amadas e respeitadas. E amar é fazer pela pessoa o mesmo que você gostaria que você fizesse para você. Dê todo o suporte nessa indústria aqui, e principalmente na Atlântica, porque o Juliano Rocha ele quer elevar os padrões mesmo. Por seguinte, qual que é a nossa responsabilidade? É você ser eternamente responsável por quem você cativa. Então, você coloca uma pessoa aqui na empresa, você convidou uma pessoa, registrou, cadastrou essa pessoa, seja responsável por essa pessoa. O que a gente tem que fazer? Vocês já viram frases de lugares que falam assim, o seu sucesso só depende de você? Aqui na Atlântica não é assim. Seu sucesso não depende de você. Seu sucesso depende de você, de quem te convidou, do upline dele, até chegar na presidência. Porque é nossa responsabilidade fazer com que você seja feliz e bem-sucedido aqui. Então não fica pensando nas suas habilidades, fica pensando no todo. Você pertence a algo extraordinário, legal? Então ame as pessoas, entendendo, satisfazendo, desejando o melhor para elas. Lembrando, gente, falando do plano de marketing que o Bruno mostrou com maestria, lembrando disso, você só vai ter sucesso quando você ajudar muitas pessoas a serem bem-sucedidas. Então, o que a gente tem que fazer? Amar as pessoas, ajudar aquelas pessoas. Sabe isso que eu falei agora, de fazer reunião na casa? É só uma técnica, são 12. De você chegar e fazer reunião na casa das pessoas, ajuda a pessoa que você convidou a fazer isso. Talvez essa pessoa que você acabou de convidar não conheça 10% do que você conhece. Vai lá e ajuda essa pessoa. Fala, deixa que eu vendo, eu te ajudo, liga para esse, eu falo. Pronto, ame e respeite as pessoas. Então vamos voltar. Primeira, ser ouvido na essência. Segundo, ser amado e respeitado. E terceiro, e aí é uma coisa muito louca, né? O que nós queremos? Ter o direito de errar. Isso parece estranho, né? Mas eu vou falar para vocês por que essa é uma necessidade das pessoas. Porque eu quero que você saiba, você vai errar. Eu quero que você saiba, o seu upline vai errar. E eu quero que você saiba, seus downlines vão errar. Quando a gente fala que uma necessidade é ter o direito de errar, é que é o seguinte, quando eu errar, eu gostaria de não ser julgado e condenado. Eu gostaria que as pessoas me amassem e entendessem que eu tive um erro, mas a minha intenção foi positiva. Se a minha atitude não agradou, a intenção é positiva. Então eu não quero que alguém fale, vale, uma vez a gente estava falando palestra e eu falei, caramba, o cara colocou a bunda na cadeira. Só falei isso, gente. A mulher colocou no chat, onde já se viu falar bunda, olha isso. E começou a falar um monte de coisa. Tudo bem, né, são os valores dela. Mas eu falei para ela, eu falei assim, olha, se as minhas palavras não fizerem sentido, substitua a minha palavra, mas fica com a minha intenção positiva, tá bom? Da próxima vez eu falo nádegas, tudo bem? Então, o que as pessoas querem? Não serem condenadas, não serem acusadas, não é nada disso.
Isso é exercitar o amor. Então, quando uma pessoa te cometer alguma coisa com você, e isso serve até para sua vida amorosa, tá legal? Para os seus relacionamentos. Não fica apontando o dedo, porque às vezes, e muitas vezes, uma pessoa que você ama, que você gosta próximo de você, vai cometer alguns erros. Mas entenda a intenção. Sabe, quando a intenção é ruim, tudo bem, é ruim, fazer o quê? Mas às vezes, uma boa intenção, a gente acaba cometendo alguns erros. Então ninguém quer ser acusado. Tá bom? Então lembra, primeira, ser ouvido na essência. Segundo, ser amado e respeitado. Terceiro, ter o direito de errar. Quando a gente começa a entender, e ler, olha, gente, que coisa louca, só estou falando de pessoas, porque esse tem que ser o nosso diferencial aqui, de ter uma habilidade ímpar com as pessoas. Ser uma pessoa que de verdade quer resolver os problemas. Eu estive com o Juliano online e eu falei uma coisa, foi segunda-feira, né? Eu falei assim, acho que foi ontem, não lembro, que a gente tem que entender que hoje à noite, pessoal, hoje à noite, milhões de pessoas, antes de dormir, vão dobrar os joelhos e pedir para Deus uma chance. Só uma chance de mudar de vida. Aqui tem pessoas ganhando 60, 70, 80 mil por mês, glória a Deus por isso. Só que tem pessoas que precisam ganhar R$ 500 para encher a geladeira. E a gente tem que entender isso. E a gente tem que mostrar, isso é possível e eu vou te ajudar a fazer isso. Entendendo e satisfazendo a necessidade das pessoas. Aí ela ganha 500, o mês que vem 500 de novo, de repente ela vai para 600, 700, 800 e ela começa a fazer uma coisa que é uma das coisas que eu mais sou apaixonado. Ela começa a sonhar. Ela começa a ver a possibilidade. Ela começa a ler bons livros. Gente, nessa indústria de marketing multinível, olha que coisa, no processo de ganhar dinheiro, a gente cresce intelectualmente. Quantas pessoas eu conheço que falam assim, Wagner, eu morro de medo de falar em público. Falo, beleza, tudo bem, ok? Muitas pessoas têm medo de falar em público. E de repente, gente, 3, 4 meses depois, você vê essa pessoa no palco, falando para 100, 200 pessoas. Então, olha que coisa louca. Ela ganhou dinheiro, venceu o medo e teve um aprendizado maravilhoso. A gente aprende aqui sobre trabalho em equipe, porque tem muitas pessoas que às vezes são boas, mas elas mandam nos outros e elas acabam tendo dificuldade. Nessa indústria, a gente aprende a trabalhar em equipe. Aqui, você aprende sobre resiliência, que esse é um diferencial dos grandes líderes, tá legal? Só para ficar claro, assim, imagina quando você pega uma almofada e você aperta a sua mão na almofada, assim, aí fica a marca da sua mão, né, afunda. Quando você tira a mão, a almofada volta ao normal. Isso, na física, chama resiliência, que é a habilidade de sofrer pressão e depois voltar ao seu estado natural. Então você aqui, você tem que entender, você vai ser pressionado o tempo todo, são pessoas, cada um com seus dilemas, com seus desafios, com suas necessidades, seus anseios, as pessoas vão vir falar com você, você não pode se abalar com isso, você tem que absorver isso, entender, mas voltar ao seu estado natural, porque a vida segue, gente. Então você aprende sobre comunicação, trabalho em equipe, liderança, é tanta coisa que você vai aprendendo no processo de ganhar dinheiro. Esse é o crescimento, esse é o conhecimento que a gente tem que buscar. E as pessoas vão se inspirar em você. Então, o que eu peço agora, já chegando às 10 horas aqui, gente, o que eu vou pedir para vocês agora? Se existe a necessidade de você se profissionalizar, comece a se profissionalizar. Como? Monitore o seu Instagram, que hoje é a maior vitrine que tem no mundo. Eu lembro quando eu era criança, muitas pessoas tinham diário, era mais meninas que tinham, né? Meu diário. E o maior medo das meninas era se alguém pegasse o diário. Não era isso? Ai, leu meu diário, não sei o que, morria de medo. Hoje, porque ali ela tinha os segredos dela. Hoje, as pessoas publicam tudo para o mundo inteiro ver. E o que elas mais querem é que o mundo veja. Olha que mudou essas coisas, né? Então, as pessoas estão de olho em você. Elas estão de olho nas suas redes sociais. Então, dá uma olhada ali se você não tem fotos que não condizem com o seu profissionalismo. Tá bom? Às vezes você pode postar uma foto no restaurante, brincando, isso é muito legal, precisa disso, tá bom? Com a família, beijando. Mas, principalmente os homens, sabe aquela foto sem camisa, tomando cerveja? Isso não é legal. Então você precisa profissionalizar. As pessoas vão olhar e elas têm que enxergar em você algo que elas gostariam de ser. Ela tem que olhar e falar, essa vida que eu quero levar. Coloca uma foto sua em treinamento como esse aqui, marca de vez em quando algumas frases que eu falei aqui, coloca no seu Insta com a sua foto. Isso é importante. E outra coisa, querido, nós precisamos, lembra, comecei falando sobre isso, diferenciais competitivos. Use todos os recursos que tem disponível.
Vou dar um nome aqui para vocês. Acho que a maioria conhece, né? Mas dá uma olhada, vai lá no seu WhatsApp e procura por Luzia. Bom, Luzia não é uma mulher. Luzia é a inteligência artificial do WhatsApp. Ah, se você perguntar ali na barrinha, né, falaram com a Luzia, com Z. Eles colocaram um nome muito legal, que ficou Luz IA, né, de inteligência artificial. Luzia. Por quê? Porque você digita um texto assim, olha, do seu jeito, do seu português, não tem problema. Preciso fazer um texto para publicar no Stories, para convidar pessoas para uma apresentação da Atlântica Natural. Você pode escrever desse jeito. A hora que você enviar, ela tirar o texto pronto. Você consegue acreditar nisso? Tá tudo ali. Eu nem estou falando de chat GPT, dos maiores, tá legal? Que a Sônia já tem. Aí depois você vai no outro lá e pede, preciso de uma imagem. Você digita a imagem e aparece. Ó, que simples. Em 1 minuto, você tem uma postagem profissional para convidar as pessoas para uma APN. E aí você vai gostando disso. Ah, agora eu quero falar da importância de levar os padrões. Luzia, me faz um texto sobre a importância de levar os... Ela vai te fazer. Aí você começa a postar essas coisas. Então começa a monitorar as suas redes sociais. Nazaré, tem muita coisa boa, menina. É muito legal a gente procurar. Começa a procurar isso porque está tudo pronto. Nós temos uma tendência de nos limitarmos. Ah, eu não sei escrever, eu não sei falar. Tudo bem, não tem problema. Você pode escrever do seu jeito, porque a Luzia vai escrever certinho. Você vai lá, põe o dedinho em cima, copiar, pronto. Já está no seu Instagram. Começa a colocar fotos legais dos produtos, dos benefícios, de felicidade, porque as pessoas vão ler e as pessoas vão ver as suas redes sociais, vão falar, é essa qualidade de vida que eu quero. E a pessoa vai se aproximar até você, tá legal? E para a gente terminar aqui, quero mais uma vez agradecer, mas eu quero só falar uma coisa para vocês. De tudo isso que eu falei, por favor, gente, não é uma frase de para-choque de caminhão, não quero ser aqui hipócrita, nós queremos ganhar dinheiro, queremos e vamos, tá legal? E muito mesmo. Só que nesse processo aqui, o que, que a gente precisa fazer? Fazer tudo, me entendam bem, tá legal? Fazer tudo com amor, o amor genuíno. Aquele amor que é o seguinte, ó, eu vou fazer isso, mas eu quero que aquela pessoa seja bem-sucedida. Por quê? Muitas das objeções para as pessoas entrarem nesse negócio é assim, ah, eu tenho medo do meu amigo não ganhar dinheiro. Eu já ouvi isso muitas pessoas. Então, o que acontece? Aqui, pode ser que ele não ganhe, mas ele nunca vai perder. Nunca vai perder. Porque todo aquele dinheiro que, quando ele entra aqui, volta em produto. Então, perder ele não vai. Pode ser que não ganhe? Pode. Mas muitas pessoas têm esse sentimento. Valeu, Carlão. Obrigado, irmão. Muitas pessoas têm esse sentimento. Ah, eu tenho medo de colocar alguém e esse alguém não ganhar dinheiro. Ok. Só que o oposto é verdadeiro. Se o sentimento é de tristeza quando alguém não ganha, o sentimento é de felicidade quando alguém ganha. Então é esse sentimento que a gente tem que ter. Fazer pelas pessoas. Putz, eu vou convidar um maior número de pessoas. Eu vou chamar as pessoas para viver esse extraordinário comigo. Eu quero que as pessoas comecem a elevar os padrões. Eu quero que as pessoas voltem a ler, ter prazer em leitura, participar de treinamentos, encantar, entender que tem que ter foco no presente, ter uma sólida esperança no futuro, entender que Deus quer o melhor para todo mundo. Você começa a amar as pessoas. E tem uma história que eu gosto muito, de um cara que chamava Seu Antônio. E o Seu Antônio era um cara, ele fazia Atlântica, tá bom, gente? E ele amava todo mundo. Mas como ele amava? E ele amava tendo uma palavra de otimismo, escutando as pessoas, não julgava, não condenava, não criticava, abraçava, beijava. Todo... E é o seguinte, como ele amava as pessoas, a vida é um eco. As outras pessoas o amavam também. Era recíproco. Sabe, todas as pessoas vinham, Seu Antônio, vem cá, e ele era querido. Então, olha que coisa louca, né? Como que é o amor? Quanto mais você dá, mais você recebe. O tempo foi passando, gente, Seu Antônio amando todo mundo, o tempo foi passando, e um dia, Seu Antônio morreu. Né? Todo mundo morre, né? Não tem jeito. Seu Antônio morreu. E aí, de repente, ele estava assim, aí ele viu uma bifurcação. E tinha uma placa escrita assim, céu e outro inferno. E o Seu Antônio falou, poxa vida, eu vivi uma vida tão boa, foi tão legal, eu mereço ir para o céu. E ele foi para o céu. Só que ele chegou lá, gente, o sistema tinha caído, tá? São Pedro olhou assim e falou, eita, seu nome não está aqui não. Aí o São Antônio falou, não, eu morri, estou aqui. E o São Pedro falou, não, não, seu nome não está no céu, não. Aí o São Antônio falou, o que, que eu tenho que fazer? Aí o Pedro falou, ah, você não vai para o céu, inferno. O São Antônio falou, tudo bem, Pedro, vem cá. Deu um abraço, um beijo no Pedro e foi para o inferno. Beleza, gente, acontece. 3 meses depois, gente, 3 meses. Um dia Pedro estava lá digitando um relatório, chegou o capeta. O capeta chegou louco, falou, Pedro, eu te mato. São Pedro olhou e falou, o que, que foi? O que, que foi? O caramba, o que, que você está pensando? E quase teve agressão. Mas Pedro olhou e falou, calma, capeta, calma, o que, que foi? E aí o capeta falou, você há 3 meses aí,
você mandou um tal de Antônio para mim. E aí o Pedro falou, o que que tem? Ele falou, como que tem? Esse Antônio chegou no inferno e ele começou a conversar com as pessoas. Ele começou a ouvir as pessoas. Ele começou a abraçar as pessoas. Ele começou a beijar as pessoas. Hoje no inferno, todo mundo dá risada, todo mundo se beija, todo mundo se ama. O inferno tá impossível. E o capeta falou, quer saber de uma coisa? Pegou o seu Antônio, pum, toca esse homem e jogou ele para o céu. E o que eu quero dizer com isso, gente? Que a gente, de verdade, tem que viver uma vida com esperança e com amor, tá bom? Viva essa vida. Por quê? Se por alguma razão você for parar no inferno, não se preocupe. O próprio capeta te leva para o paraíso. Porque é isso que a gente merece. E a gente vai viver esse paraíso aqui na Atlântica, aqui na Terra, tá bom? Gente, muito obrigado. Obrigado, Bruno. Eu devolvo a palavra para você, meu irmão. Obrigado por esse momento. Espero de verdade que vocês tenham curtido, que eu pude contribuir de uma forma ou de outra. Pois entra lá no Insta, faça a sua publicação, me marque que eu vou repostar todas, tá bom? É um prazer estar aqui e pode ter certeza, nosso futuro vai ser melhor que o nosso passado. Tá bom, amo vocês e que Deus nos abençoe. Tchau, tchau. Uau, que Brunão, tá aula, contigo. galera! Sensacional. Obrigado, Wagner. Cara, muitas anotações, muitas sacadas. Tamo junto. Foi maravilhoso. Galera, agora nós vamos poder curtir o Vagnão em vários seminários aí, já tá todo atualizado os banners divulgado e nas nossas convenções, Atlântica Fest, e tudo que tem para rolar aí, nós vamos ter a presença do Vagnão e toda a primeira quarta-feira do mês ele vai estar aqui também junto com a gente no online, dando essa aula, esse show. Obrigado, mestre. Sem palavra, daí os comentários aí, todo mundo já dá para perceber o quanto foi especial essa noite. Tá certo? Tamo junto. Beijo para todos. Valeu. Forte abraço. E a gente se vê lá, hein? No topo. Valeu. Beijo.